Vou te mostrar como montar uma partida direta. Uma aula bem rápida, simples, que você vai entender de uma vez por todas como que faz isso. Tenho certeza, é uma forma que eu já ensinei para vários estagiários até hoje. Com você não vai ser diferente. Eles aprenderam e replicaram, e você também vai aprender e replicar ainda isso aí. Vem comigo, olha. Partida direta. Temos algumas opções ainda, apesar de ser um título fechado, partida direta, mas ainda temos algumas opções. Eu vou começar falando para você como que funciona a parte de potência. Vamos chamar aqui de potência, né? A parte de potência, nós vamos entender que ela vem de 3 fases. Nós estamos tratando de um motor trifásico. Ela vai entrar em um disjuntor, então nós temos aqui um D1, vai passar no contator. Nós vamos mostrar aqui como que funciona o circuito. Saindo do contator, tem o relé térmico. Nós estamos mostrando como que funciona, então aqui ó, K1, como funciona o circuito. Depois nós vamos mostrar na prática, em outra aula, como que funciona na parte de realmente prática dos componentes. Nós vamos pegar isso aqui e levar para uma bancada e mostrar como funciona nos componentes, a montagem desses componentes. Depois do relé térmico, nós vamos chegar no que interessa aqui, que a partida direta quer fazer a partida, quer fazer um motor girar. Então aqui o símbolo de motor. Isso aqui já está indo aí uma palhinha de como é a aula de simbologia em elétrica, né? Para você aprender a fazer desenho elétrico. Então nós entramos aqui com R, S e T, alimentamos um disjuntor. Esse disjuntor, depois dele, os 3 cabos vão sair, passar no contator, passa no relé térmico. Demos o nome aqui de RT1, nós estamos fazendo um circuitinho aqui, ó, D1, K1 e RT1. Agora nós vamos para a parte de comando. Vou deixar só o comando aqui. Como que vai funcionar esse comando? Nós vamos pegar essas fases. Nós podemos fazer comandos 220, 110 ou 24 volts. É os mais comuns. Mas nesse caso aqui eu vou mostrar para você o 220. Então esse comando 220 vai vir entrar aqui em um outro disjuntor, que vamos chamar aqui de D2. Esse aqui vai vir, entrou no outro polo do disjuntor, então um disjuntor bipolar. Eu poderia fazer 110, usar um neutro, então eu ia usar um disjuntor monopolar, mas nesse caso um disjuntor bipolar. E aí a partida direta ela pode ser bem simples, que é a partida onde você usa um botão com retenção. O que é o botão com retenção? Quando você pressiona ele aqui, nesse sentido, ele vai se encostar ali e travar. E aí, só quando você pode pressionar ou girar, né? Vai ter mais opção. E aí, quando você ou pressionar de novo, ele volta, ou então, quando você girar ele ao contrário, ele vai voltar para a posição de aberto. Então, nós vamos fazer primeiro mostrando isso aqui. Um botão com retenção. Depois desse botão de retenção, eu vou deixar aqui a bobina do contator bem aqui embaixo. Ó, nós temos aqui uma bobina de contator, porque depois dá para fazer as outras montagens. E aí, por baixo dela, eu gosto de fazer o desenho mostrando dessa forma, mas ele poderia ficar aqui em cima também. Nós vamos colocar o relé térmico, o 95 e o 96 do relé térmico. Aí, ele vai vir aqui e fechou aqui. Feito isso, nós estamos com o motor pronto para ser partido num sistema, numa partida direta, num circuito bem simples aqui, que é com botão de retenção. Quando eu quiser partir esse motor, vou girar o botão, girei o botão, esse contato fecha. Nós vamos considerar aqui que os disjuntores já estão levantados, né, já estão armados. Feito isso, aqui vai conduzir, a fase vai estar descendo aqui. A bobina, né, internamente aqui é como se tivesse uma bobina, tem uma bobina, e simbolicamente poderia ser assim, e quando ela é atracada tem uma diferença de potencial
aqui entre uma e a outra, ela vai começar a trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, o que ela faz? Ela fecha esses contatos aqui, que é os contatos do contator. Isso é o contator. Então, o contator aqui, ó, nós vamos ter S1, que é liga, e aqui nós temos o K1, a bobina do K1. Então, quando esse K1 aqui entrou em trabalho, ele fecha esses contatos. Fechou esses contatos, o motor vai começar a girar aqui. Feito isso, como que nós vamos desligar? Nós vamos pegar esse botão aqui e virar ele para trás. Era aquilo que eu tinha falado aqui. Quando a gente gira ele para lá, ele encosta aqui. Quando a gente gira ele voltando, ele desencosta. E aí para de conduzir. Então, quando eu girei ele para desligar, beleza, meu S1 aberto, meu contator desliga e meu motor vai parar de rodar. Então tá feito aí usando um botão de retenção. Mas aí você quer fazer ele de forma a não ser com retenção. Você quer um botão vermelho para desliga e um botão verde para liga. Então você vai fazer o seguinte, vamos deixar o botão vermelho aqui, vamos fazer o S1 agora é um botão de desliga, né? Vou colocar aqui um D, é um botão com contato NF, e nós vamos colocar um contato normal aberto aqui, um NA, e agora nós chamamos de S2, que é o nosso liga. Então, S1 desliga, S2 liga. Então, como que isso vai funcionar? Vamos acompanhar aqui. Aqui agora eu já tinha voltado para o estado normal, contator. E aí o que vai acontecer? Disjuntor ligado, fase vai estar descendo aqui. Chegou nesse ponto, eu fechei o botão, que é aquele mesma ideia. Fechei, ela vai conduzir. E aí minha bobina agora tem diferença de potencial de 220 volts e ela trabalha, né? Começa a funcionar. Mesma coisa acontece aqui de novo, fechou os contatos. Aí você diz, então tá pronto. Não tá pronto, por quê? Quando eu tirar o dedo daqui, ó, tirei o dedo daqui, ela parou, então eu não precisei mais do desliga. Porque aqui, ó, parou de conduzir, eu não vou precisar mais do desliga. Então, para que eu coloquei o desliga se eu vou ter que ficar segurando o dedo? Mas aí é que vem. Nós vamos fazer um selo, nós chamamos isso aqui de selo. O que é o selo? É a gente pegar um contato do contator, um contato auxiliar desse contator, que é como se fosse aqui, ó, como se ele estivesse aqui, e aí ele fosse, como se existisse uma... Na verdade, ela até existe mecanicamente, se você abrir o contator, ele realmente tem uma parte de plástico que faz os quatro ficarem em comum, uma parte mecânica que faz eles ficarem juntos, né? E quando ele atraca a bobina, esses quatro contatos vão fechar. Quando eles fecham, então esses três é para ligar o motor e esse aqui estava sem função até então, né? É um contator de potência com um contato auxiliar normal aberto. Quando esse cara aqui fecha também, nós vamos utilizar ele aqui, ó. Só que aí nós vamos simbolizar ele aqui. Olha, peguei um cabo aqui paralelo, isso aqui, né, nós chamamos de um circuito paralelo. Isso aqui é um circuito em série e isso é um circuito em paralelo, onde você está com os dois fazendo a mesma função. E aí, quando eu fechar esse contato aqui agora, então isso aqui é como se fosse esse caso aqui. Um cabinho do lado de cima e um cabinho do lado de baixo. Quando eu fecho esse contato aqui agora, a minha energia, a fase, vai passar. Daqui tem diferença de potencial, então ele trabalha. Quando ele trabalha, isso aqui agora, vou tirar aqui. Isso aqui, então, fecha os contatos. O meu motor parte, né? E esse contato auxiliar também fechou. Então, se ele fechou, aqui fechou. Isso significa que agora a corrente pode passar por aqui, a fase pode passar por aqui, ou ela pode passar por aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiro o dedo e isso aqui para de conduzir, continua passando tensão por aqui, né? A corrente continua sendo conduzida e ele continua atracado, ele continua funcionando. Então, aqui não abre. Aí vem a pergunta, como eu abro esse circuito? Como que eu faço esse motor parar? Aí sim, agora vem o desliga. Quando eu pressionar ele, agora nós temos a função contrária aqui. Ó. Quando eu pressiono aqui, ele estava aqui encostado, ele vai ir para longe. Vai fazer isso. Então, ele parou de conduzir. Então, é o que vai acontecer aqui. Quando ele para de conduzir, mesmo isso aqui ainda estando fechado, mas parou de ter alimentação aqui, não tem mais diferença de potencial, o que isso aqui vai fazer? Esse contator
vai abrir todos os seus contatos. Ele vai liberar, a bobina não está mais puxando ele para baixo, ali é um sistema com uma mola, contator, não está puxando ele mais para baixo essa mola, então os contatos tendem a subir, para de encostar um no outro. Então agora entendemos como que seria o silo. Ficou bem fácil, né? Agora eu vou mostrar uma montagem que aparentemente, se eu falasse para você antes aqui como que a gente faz ela, você ia tomar um susto. Mas eu fazendo ela, você vai ver que é bem fácil. Nós vamos inserir aqui um sistema de temporizado para desligar esse circuito, não mais com um desliga. Aqui, só para efeito de comentário, geralmente no desenho, na prática, vai vir ainda um botão de emergência aqui, ó. Vai vir um botão de stop que está da mesma forma do desliga. Então, ele tem em série vai ter o disjuntor, um botão de emergência, que a gente chama de E-stop, que seria aqui nosso S0. S0 é o stop, que é o botão de emergência, S1 é o desliga, e o nosso liga é o S2. Mas agora eu vou fazer sair esse S1 e vai entrar aqui no local dele, no lugar dele, um temporizado. Como que nós vamos fazer isso? O mesmo sinal que chega aqui para armar essa bobina, agora vai armar também uma bobina de um temporizado. Agora me fugiu o símbolo exato do temporizado, mas, se não me engano ele é assim. Então aqui está a bobina do temporizado. Quando esse contator agora estão em paralelo, quando esse contator for alimentado, essa bobina desse temporizado também vai ser alimentada. E ele vai ter aqui os contatos dele, normal fechado e normal aberto. O temporizado geralmente vem dessa forma aqui. Tem um normal aberto, aliás, um normal fechado e um normal aberto aqui. Então, quando ele sai de um estado para outro, ele abre um e fecha o outro. Então, nós vamos inserir esse contato normal fechado aqui, ó, no lugar do S1. No lugar do desliga, nós vamos, não mais agora vai ser um botão, um S1, mas sim esse contato aqui. Se eu não estou errado, vai ser o 15 e 16, que é o normal fechado dele. Então, nós vamos passar a ter aqui um 15 e 16 do nosso temporizador. Nós podemos chamar ele de T, nosso T1 aqui. Então, como que isso vai acontecer então agora na prática? Está ficando meio embolado aqui, mas vai dar para entender porque aqui o stop não mudou nada. Quando conduziu por aqui, você apertou o botão e ele partiu, atracou aqui o contator, esses contatos vão fechar, fechou aqui, vai fechar o contato auxiliar, que na verdade a gente está simbolizando ele aqui. E quando esse contato fechou, eu posso tirar o dedo e continuou funcionando. E aí aqui nós vamos utilizar um temporizador com retardo na partida, ou seja, eu coloquei alimentação nele, o reloginho dele aqui agora vai começar a contar o tempo. O reloginho dele vai começar a girar, eu coloquei 3 minutos, por exemplo. Tem que ficar com esse motor ligado por 3 minutos. Quando der os 3 minutos, então ele vai entrar em funcionamento, entrar em operação. Quando ele entrar em operação, esse contato dele aqui vai fazer isso. Então, quando ele fez isso, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir esse contato aqui. Abriu esse contato, para de circular tensão aqui, né? Não tem mais a diferença de potencial aqui embaixo, e aí esse contator abre todo o circuito, abre inclusive aquele selo que a gente tinha feito. O que vai acontecer também? Ele vai voltar para o estado inicial dele. O que é o estado inicial dele? Normal fechado que nós estamos utilizando. Então ele vai abrir de novo o aberto e fechar o fechado. Aqui volta a ficar pronto para ser ligado novamente. Ah, mas eu quero que eu tenha a opção de desligar ele caso eu precise de um problema na máquina, deu algum entupimento, algum problema, e eu quero desligar antes do tempo. Você vai ter ainda a opção do E-Stop aqui, que é o botão de emergência, ou então você poderia colocar um desliga aqui. Iria ficar, vamos aumentar aqui, ó, iria ficar assim, ó. Um emergência,
um stop aqui, um desliga e aqui embaixo o nosso T1. T1, S1 e S0. Então, eu ia ter 3 opções de desligar. Gostou dessa aula? Eu vou trazer agora a aula mais legal ainda de que essa, que nós vamos pegar isso tudo que nós fizemos aqui agora e levar para a prática. Nós vamos levar para a bancada e aí nós vamos pegar um disjuntor, contator, relé térmico, motor, nós vamos partir esse motor, nós vamos colocar o disjuntor do comando, nós vamos colocar os botões de desliga, de liga, se possível um temporizado também para você entender isso aqui. Se você gostou dessa ideia aí, quer assistir essa aula em primeira mão, coloca aí no comentário que eu vou estar enviando para você. Assim que ela ficar disponível, já mando o link para você.